Amém, meus amados. Então vamos começar lá então. Livro de Enoque, paramos ontem, né? E vamos começar hoje, paramos no 18, vamos começar hoje o capítulo 19, queridos, né? Deixa eu ver se está tudo certo. O áudio está certinho, queridos? Estão me ouvindo bem? Pedro está acompanhando ali, está ouvindo bem? Amém, então. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Misericórdia, já começou bem hoje, né, queridos? Nós já vemos ali que as pessoas, elas acham que sacrificam a deuses, mas elas estão sacrificando ao quê? Aos demônios. Tem muitas pessoas iludidas, queridos, muito. Dona Dalva, Deus abençoe, Dona Dalva, em nome de Jesus, glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão iludidas nas religiões, queridos, né? Estão achando que estão fazendo o que é certo, querendo servir a Deus, mas estão sacrificando a demônios, queridos, né? Misericórdia, né? Versículo 3, ó. Pois no grande dia haverá julgamento no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos. E suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. Então você vê que ontem nós vimos que Deus ia guardar essas mulheres, as mulheres desses anjos, né? Nós lemos ontem. E hoje ele está na terra. E hoje ele está dizendo aqui que vai chegar o dia, né, o tempo em que as esposas também serão julgadas. Elas fizeram o quê? Elas levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. Então elas têm uma parte, não foi só os anjos que as violentaram, né? E eu, Enoque, só vi a aparência do fim e de todas as coisas. E o fim, eu falei, o que eu falei? Ah, tá. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas. Não tenho visto nenhum homem enquanto via todas estas coisas. 7 anjos vigilantes. Capítulo 20, ó. Esses são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre clamor e o temor. Olha que interessantíssimo isso aqui, queridos. Terror, né? Glória a Deus. A pastora está aqui já me ajudando, cada versículo está me corrigindo aqui. Não é temor, é terror. Então, olha que interessante, queridos. O Uriel, você que não conhecia um pouco de angiologia, né, que é estudo dos anjos, então o livro de Enoque, ele fala bastante sobre os anjos e, né, dá nome a eles, né? Então, Uriel, ele é um dos santos anjos e ele preside sobre clamor e terror. O Rafael é um dos santos anjos e ele preside sobre os espíritos dos homens. Então, Rafael é responsável pelo espírito dos homens. Ó. O Raguel é um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Então, ele inflige punição, né? Ele é responsável pela punição ao mundo e também, né, às luminárias, né? As luminárias, as estrelas, Sol, a Lua e as estrelas, né? Versículo 5. Miguel, um dos santos anjos, e ele preside sobre a virtude humana e comanda as ações. Queridos, olha que lindo isso, queridos. Agora você está entendendo qual é a função de cada um desses anjos, e muitos deles vocês nem sabiam que existe, né? Os mais conhecidos, Rafael, Miguel, né? Gabriel. Agora o versículo 6. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Então, Suriel é responsável pelo espírito dos filhos dos homens, os que transgridem, os que vão se perder, né? Ou estão se perdendo naquele momento. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Então, Gabriel, ele tem autoridade sobre o paraíso, os serafins, os anjos serafins e também os querubins. Uau! O Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então, Remiel, ele preside sobre os ressuscitados, queridos. Uau! Irmã Maria Rita, Deus abençoe, minha querida. Irmã Marilei, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu ver como que tá ali a imagem. Dá para ver, dá.
Segunda viagem, capítulo 21, né? Segunda viagem de Enoque. Enoque passa através da terra e do Hades. Então fui levado para um lugar qual nada estava completo. Lá havia algo de espantoso. Não se via nem um céu exaltado, nem uma terra estabelecida, mas um lugar desolado e horrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhante a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo e o qual conduzia, me respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrasou consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e que estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes seja completo. Dali eu passei depois para outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida. Então ele estava indo ao Hades ali, né, ao inferno, né? Mas a sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber a sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo! Opa! Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que está alarmado e maravilhado com esse terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isso, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Separação das almas após a morte, do justo e do ímpio. Uau, queridos, ó. Capítulo 22. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 cavernas deleitosas. Internamente elas eram profundas, amplas e muito polidas, ou seja, lisas. 3 delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas? Como são profundas e escuras? Então Rafael, um dos santos anjos, que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles, ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento e até o seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. Eu vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Uau, queridos. É muita informação, né, queridos? Eu estou lendo, muita coisa passa pela minha cabeça e às vezes é até bom parar um pouquinho para digerir, né? É muita informação, tanto os anjos, né, do que eles são responsáveis, né, a questão desse lugar ali onde as pessoas que foram mortas, né, estão esperando e clamando, né. Lembra que eu até comentei ontem que o tempo de Deus é diferente do nosso, né, queridos? Então nós estamos aqui, então o Abel, ele está lá, né, esperando esse grande dia onde todo mundo vai estar diante do Senhor, todas as gerações vão estar lá, né? E a gente viu no livro de Enoque, aqui logo no início, que todos vão ser julgados, só que os justos serão justificados e abençoados. Glória a Deus, queridos. Você que está nos acompanhando, dá um glória a Deus ali para a gente dar uma respirada. Irmão Roberto, Deus abençoe. Isso mesmo, Pedro, está ali, que as almas ficam esperando para o julgamento. Uhum.
Glória a Deus, queridos, né? É bastante informação. Eu quero não acelerar essa leitura, né? Muito para a gente ler e entender o máximo possível, né, queridos? Em nome de Jesus. Então vamos continuar ali, queridos. Amém. Irmã Elizabeth, pastor Newton, missionária Marli, pastor Guilherme, missionária Mauriele, irmã Suzana, irmã Maria Rita, dona Dalva está acompanhando nós também. Um abraço para o seu Israel. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar, queridos. Ó. Versículo 12. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: por que um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos. Então, uma separação, lembra que eram 4, né? Eram 4 e 3 iguais e uma diferente, né? Então, olha ali, ó. Onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há luz acima dela. E da mesma maneira, os pecadores serão separados quando morrem, e serão sepultados na terra, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é o seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. Versículo 18. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para a sua matança no dia dos pecadores. Uma separação desse tipo foi formada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crimes e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Queridos, olha que interessante, né, meus amados? Os espíritos malignos, né, são as almas, né? Na verdade, são os próprios gigantes, eram, né? Chamados de espíritos malignos, né? Maus espíritos. E, infelizmente, muitos humanos, sabendo que eles não tinham nenhum apreço pelos humanos, né? Mas eles até devoravam, nós vimos ali, né? Que eles acabavam com todo o labor do homem, todo o alimento da terra, né? E depois se voltaram para os próprios homens, né? E eles devoravam os homens, queridos, né? E mesmo assim, muitas pessoas os serviam, queridos, né? Agiam com o mesmo entendimento, né? Mesma maldade, queridos. Infelizmente, né? Tem pessoas que escolheram isso, né? E esse é o lugar dessas pessoas, né? Versículo 21, ó. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus e falei: abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Uau, louvado seja o nome do Senhor. A jornada de Enoque ao ocidente, o fogo que lida com as luminárias do céu. Dali eu fui para outro lugar em direção ao ocidente, que é o oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia e nem de noite, mas sempre o mesmo continuadamente. Eu indaguei dizendo: o que é isso que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. As 7 esplêndidas montanhas e as árvores perfumadas. Capítulo 24, queridos. Eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes uma das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas. Todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente
vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento, elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores perfumadas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um perfume incessante. Nem daqueles que estavam no Éden havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância que cheiram como esta. Suas folhas, suas flores nunca ficam murchas, e o seu fruto era belo. Seu fruto assemelha-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é virtuosa de aspecto. Vistosa de aspecto e agradável em suas folhas. E o aspecto dos seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo e um dos que presidem sobre elas, respondeu: a árvore da vida, capítulo 25, e disse: Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe e disse: concernente a tudo que estou desejoso de saber, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno Rei, quando ele virá, e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce perfume entrará nos seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que ele daria para eles. Glória a Deus, queridos. Ao vencedor darei que coma do fruto da árvore da vida. Jerusalém e as montanhas, desfiladeiros e córregos. Dali eu parti para o meio da terra. Dali ele foi para o meio da terra, queridos. E contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Lá igualmente eu vi uma montanha santa, e ao sopé da mesma, do lado leste, um rio que corria na direção do sul. Do lado do oriente vi ainda uma outra montanha mais alta do que aquela, e dividindo-se as duas, uma garganta estreita e profunda. Ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia outra montanha mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre estas e as anteriores havia um vale profundo. Outro vale, também profundo e seco, abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos, de rocha dura. Nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. A finalidade do vale maldito. Capítulo 27. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e disse: aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que com sua boca proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória.
Ali eles serão reunidos, será o lugar do seu julgamento. Nos últimos dias realizar-se-á um exemplo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da eternidade. No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. Glória a Deus, queridos, né? Estão acompanhando ali, né, queridos? A jornada de Enoque para o Oriente. Capítulo 28. Dali eu fui à direção ao Oriente, leste, para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Era um lugar solitário, mas palmo a palmo de árvore e vegetação, e dos pontos altos jorrava água. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. Estou imaginando isso aqui, queridos. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro, água e orvalho. Capítulo 29. Então fui para o outro lado do deserto, em direção ao leste daquela montanha, da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce opiato, incenso e mirra. Deixa eu ver o que é esse opiato aqui. Medicamento que contém ópio, né? Então é dos opioides, né? Ou é obtido a partir dele, né? Codeína, heroína e morfina são opiatos, né? A maioria dos opiatos induz ao sono, amortece parcial e completamente a sensação de dor. Então vou ler de novo 2. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce opiato, incenso e mirra, árvores diferentes umas das outras. E sobre elas havia uma elevação da montanha ocidental, e não grande distância. Capítulo 30. Igualmente vi outro lugar com vales de águas que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em perfume assemelha-se a pistácia, lentiscus. Vamos ver o que é pistácia, lenticus. Ou aroeira. Trata-se de uma pequena árvore ou grande arbusto decíduo que pode atingir os 4 metros de altura, que é cultivada pela sua resina aromática e mastique. O mastique, que é uma. Aqui já é outra coisa, né? Cinamomo. Vamos ver o cinamomo também. Espécie de árvore que alcança 20 metros de altura. As flores são pequenas, aromáticas e têm cor lilás. E os frutos são redondos, carnoso e de cor amarelo escuro, porém tóxicos para humanos. Continuar. Onde eu parei? Aqui, né? Agora, versículo 3. Ó. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo, de doce perfume. Sobre ele avancei em direção ao leste. Capítulo 31. Os capítulos são bem curtinhos, né, queridos? Eu vi outras montanhas, sobre elas havia bosques, de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas, eu vi outra ao leste da região, sobre ela havia plantas de aloés. E todas as demais árvores gotejavam resinas, semelhantemente às amendoeiras. Ao triturar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de perfumes. Glória a Deus. Tia Rosana, Deus abençoe, tia. Capítulo 32. Ó. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores perfumadas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas, a alguma distância para leste, e fui sobre o mar da Eritreia. Vamos ver a Eritreia ali. Cadê? Mar da Eritreia. É um mar vermelho.
Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas e alguma distância para o leste e fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe além dele, passei ao longo acima do anjo Zotiel e cheguei ao jardim da justiça. Nesse jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro. Então, a árvore do conhecimento é parecida com o pinheiro, queridos. Sua folhagem é parecida com a da alfarrobeira. E seu fruto é como os cachos da videira. Olha que interessante. A árvore parece o pinheiro, a folhagem é a alfarrobeira, e o fruto parece com a videira, né? A uva. E o seu perfume é percebido a grande distância. Então eu exclamei: como é bela esta árvore, como é agradável o seu aspecto. Uau, queridos. Agora nós temos ali a descrição, né, tanto da árvore da vida como a árvore do conhecimento, né? A árvore que a Eva comeu, que o Adão comeram, né? Irmã Helenita, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Tá vendo qual é a palmeira? Bonita, né? A folhagem se assemelha a essa, né? Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 33. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras, eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Presta atenção nisso aqui, queridos. Os portões dos céus estavam abertos e vi que estavam vindo as estrelas celestiais, queridos. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão e escrevi-as todas enquanto elas saíam uma por uma de acordo com o seu número. Uau! Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim e escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Então nós vamos ter mais uma informação interessante aqui. A jornada de Enoque para o norte. Dali eu avancei em direção ao norte para as extremidades da terra. E ali vi uma grande e gloriosa maravilha das extremidades. Perdão, eu vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Algo maravilhoso que é toda, né? Extremidade de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. E dos portões eles sopravam, dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 35. Dali eu fui para as extremidades do mundo, para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e passagens através deles era de igual magnitude. A jornada de Enoque para o sul.
Capítulo 36. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos. Então você vê que era, né, norte, sul, leste, oeste, 3 portões, né, em cada uma dessas extremidades, né, com funções diferentes, né? Então segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões, mexeu sozinho, menores as estrelas, vou ler de novo, através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passavam e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da glória que tinha feito esses grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enoque vê seus ancestrais. Capítulo 37. A segunda visão de sabedoria que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malael, filho de Quenã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio e entendi até o fim. E entendeis? Ouvi desde o princípio e entendi. Ouve desde o princípio. Ouve desde o princípio, é isso? E entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor Deus. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. É difícil ler, não está pensando muita coisa na cabeça e a gente fica... Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. E nós que viemos depois obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor Deus o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto e de acordo com o prazer do Senhor Deus. O que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Lembra que o Enoque, ele ensinava os reis, nós vimos no livro do Justo, né? Ele andava com os reis, ensinava, ele ficava com Deus um tempo, depois ele começava a ficar mais tempo com Deus e menos com o povo, até o tempo, né, que com 365 anos ele foi recolhido aos céus, né? Nós vemos isso na Bíblia, vemos isso no livro do Justo, né? E aqui ele está contando um pouco, né, na primeira pessoa, queridos. Não é alguém falando sobre o que ele viu, o que a gente acha que ele viu, mas é o próprio Enoque falando, né? Que interessante. Primeira parábola, o futuro do reino de Deus e o julgamento aos pecadores. Capítulo 38. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores foram julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitam o Senhor Deus? Rejeitaram o Senhor Deus? Seria melhor para eles nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo,
pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor Deus. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor Deus, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. A morada dos justos e o louvor do Santíssimo. Capítulo 39. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. E Enoque recebeu escritos da ira e escritos do desespero e da perdição. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor Deus. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento levou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Ali eu vi com os meus próprios olhos as suas moradas, junto aos anjos justos, e seus lugares de repouso junto aos santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens. Que interessante, queridos, né? Vou ler o 6. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles. E a misericórdia se espalhava sobre a terra como o orvalho. Enquanto eles estavam clamando, a bênção do Senhor estava sendo derramada, a sua misericórdia sendo derramada, né? E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo, os meus olhos viram a habitação dos eleitos, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre. Uau! Eu e você, nós estamos ali, queridos, em nome de Jesus, amém? Diga amém aí para nós darmos um tempinho aqui, né? Eu não quero ler, queridos, né, me preocupar com a leitura, eu quero me preocupar com o entendimento, né? Então, às vezes, daí a leitura fica mais difícil. Mas está muito, muito, muito interessante. Sem conta será o número dos santos eleitos na presença de Deus. O que vocês estão achando do livro, queridos? Está interessante? Estão maravilhados? Estão surpresos? Ou estão indignados? Ah, pastor, não tô. Esse negócio aí não tem nada a ver essa conversa toda. O que você está achando, pastor? Mais perto. Muito interessante a leitura. Deixa a gente pensar muita coisa. É difícil de comentar porque a cabeça da gente fica imaginando. Eu também nem estou comentando também. Vocês viram interessante ali os anjos, né? A função de várias vezes foram ditas ali, né? A gente não conhece muito. Na teologia tem uma matéria que é angiologia, né? Tem algumas teologias que tem, queridos, né? E você vê ali que algumas coisas que eles falam não são verdade de acordo com esse livro, né? É complicado, queridos, né? Eu entendo por que esse livro é tão atacado, queridos, né? É de interesse de muitas pessoas que esse conhecimento não chegue na vida de muito, né? Da maioria das pessoas, né? Ali revela muitas coisas que são mentiras que nós vemos aqui, né? Você vê que interessante as portas ali essas 3 portas, né? De cada lado, né? Da Terra, né? Do norte, sul, leste, oeste, né? E a função, os ventos que saem dali. Mas não acabou ainda, queridos, tá? Ele vai falar sobre o percurso do Sol, da Lua, das estrelas. Tem muita coisa interessante ali, queridos. Muita coisa. Pastor Niltinho, muito interessante. Glória a Deus, pastor. Irmã Helenita. Tá ótimo, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Que benção, querido, né? Que benção, tia Rosana também, Sanara Marli. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Deixa eu só dar uma pausa para dar uma respirada, né? Organizar os pensamentos, né? Vamos lá, então. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e para sempre.
A sua residência eu vi sobre as asas do Senhor Deus. Uau, queridos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor Deus. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e a minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor Deus. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor Deus com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação de acordo com sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar, e eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é o seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles abençoarão aqueles que não dormem espiritualmente. Mas aquele que não dorme espiritualmente, eu coloquei no plural, né? Mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te e dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que sem dormir permanecem diante dele, abençoando-no dizendo, né? Abençoado sejas e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo os 4 anjos. Capítulo 40. Depois disso, eu vi milhares de milhares e miríades de miríades de um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor Deus. Vamos ver o que está escrito aqui no 1 ali. Opa. Miríade de miríades, 10.000 vezes 10.000. Esse aqui é o significado de miríades de miríades. Então, vamos ler de novo. Depois disso, eu vi milhares de milhares e também 10 vezes 10.000 vezes 10 vezes 10.000, né? 10.000 vezes 10.000. E um número infinito, e ainda vírgula, e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor Deus. Igualmente, nas 4 asas do Senhor Deus, nos 4 lados, percebi outros ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor, Deus para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao Messias e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor Deus. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor Deus. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrar na presença do Senhor Deus, para proferirem acusações contra os habitantes da terra, né? O Satanás é o acusador dos nossos irmãos, né? E não só ele, né? Tem alguns anjos que vão ali com esse propósito. Mas pelo jeito não entram quando querem, né? Porque tem anjos ali expulsando eles, né? Versículo 9. Depois disso, eu pedi ao anjo da paz que prosseguia comigo para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados? E que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso e longânimo, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo que é poderoso, é Gabriel.
E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Glória a Deus. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos dos céus, do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam-nas em balança. Eu vi a habitação dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória, e como eles foram expelidos dali e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles, vinda do Senhor Deus. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. Ali naquele lugar ele viu isso, ó, o segredo dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Como se fosse um sistema de filtração, filtro, né? Ali eu vi câmaras fechadas, de onde se origina a distribuição dos ventos. A câmara do granizo, a câmara da neve, a câmara das nuvens e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi as câmaras do sol e da lua, o lugar onde eles ficam guardados, e de onde eles saem e para onde voltam, seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não o aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente, avança o sol e segue o seu curso obedecendo às ordens do Senhor, Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua. Tem o caminho oculto e o caminho visível, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite, na presença do Senhor Deus. Eles se colocam um atrás do outro, agradecendo-o e louvando-o sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso. Eles descansam agradecendo a Deus. Pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição, e o caminho da luz é luz, e o caminho da lua é luz para os justos, mas treva para os pecadores. Em nome do Senhor que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos, em nome da sua justiça. Nenhum anjo, nenhuma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que os julgará na sua presença. Uau, queridos, né?